Olá, sou Ronaldo Pagotto, professor aqui da Escola Paulista de Direito, e esse é a segunda aula sobre partidos políticos. Bom, na aula passada, no encontro passado, você estudou sobre um pouco da introdução geral sobre esse tema, do que não é formas equivocadas de definir partidos políticos, né, de ler a história do passado. Também fizemos uma passada rápida sobre os processos anteriores de traços de luta pelo poder e de formas de organização. Mas o mais importante nós vamos conseguir fazer nesse encontro, que é adentrar um pouco no século XIX, que é quando essas estruturas, nominadamente chamadas partidos políticos, emergiram na sociedade e passaram a ter uma presença e chegamos a ter uma constituição de uma organização partidária até mesmo em nível internacional. Nós vamos ver um pouco desse processo agora. Então, o que a gente estava dizendo aqui, o capitalismo inaugura um processo em que a força de trabalho já não tem um elemento coercitivo absoluto. Contém elementos coercitivos, sim. Por quê? Abra um parênteses. Esse sujeito que é livre, ele só tem como sobreviver se ele vender a força de trabalho. Por quê? Porque os meios de produção são privados. O que nós já estudamos? O que são esses meios de produção? Os instrumentos de produção daquilo que é necessário para a sobrevivência. Em especial, a terra. A terra é um meio de produção. Né? Até então, até o capitalismo, a terra não era uma mercadoria vendida, comercializada. Muitas vezes a conquista da terra era por quem tinha condição de se estabelecer, de buscar terras em regiões mais longínquas, porque quem detém a terra detém condições mínimas de sobrevivência, de ter produção, de comercialização, aquele comércio miúdo. Né? Então, veja, eu estou dizendo que não há um elemento coercitivo como nos processos anteriores, mas há um elemento coercitivo, né? Porque esse sujeito ele não detém os meios de produção. Ou ele vende a sua força de trabalho, ou ele morre de fome. E isso é coercitivo, isso é coerção, não é uma questão opção. Ele não é livre, portanto. Então o livre aí tem que ser sempre entendido entre aspas. Mas é na sociedade capitalista que ela supera os traços anteriores. Anteriormente, como é que era? Esse sujeito era preso à terra. Ele não tinha condição de... Lembra? Nós já estudamos isso em outros momentos sobre o feudalismo. Esse sujeito ele tinha uma obrigação de ficar ali, ele devia deveres. Ele não podia simplesmente acordar um dia e falar, não quero mais trabalhar na terra. Ele não tinha condição de se sobreviver em outros lugares. É claro que no desenvolver do feudalismo ele foi adquirindo condições até de comprar sua liberdade, né? Graças ao processo histórico, que é outro capítulo. Mas o capitalismo é esse momento. O assalariamento gera um processo mais aberto, né? Esse sujeito tem possibilidade de vender a sua força de trabalho aqui, ali, né? Dependendo, ele estimula um comércio, ele estimula a urbanização da sociedade, né? Ele estimula a formação. Ele também vem com um outro processo, que é o processo da formação do Estado moderno, que cria estruturas de participação, né? Que cria estruturas que são responsáveis por áreas da sociedade, como segurança, educação, que deixa de ser uma responsabilidade das congregações religiosas. Então, e a educação gera um processo também de melhor compreensão do mundo, de unificação nacional, né? Uma série de processos aí que vão ajudando a sociedade a romper com traços dos processos anteriores. E isso é importante. E nesse processo do Estado moderno, o sufrágio universal e tudo isso vai gerando condições de luta social, e que é sobre isso que nós vamos tratar agora. Sobre o processo de como essas lutas sociais foram chegar à questão do poder político. Ou melhor dizendo, por que na sociedade existe a disputa do poder político até os dias atuais. O fundamento da existência da disputa do poder político, em tempos longínquos, vamos pegar no escravismo, no feudalismo, tinham contornos diferentes. No escravismo, essa disputa do poder político era a disputa para ver que povo e que forma de organização social desse povo ia conseguir se sobrepor às outras e organizar o trabalho escravo dessas outras. Então ela adquiria um caráter até nacional.
povos de Roma contra povos de Esparta, enfim, esse caráter estava presente na luta pelo poder lá no período do escravismo e no fim do escravismo. Já no período do feudalismo, essa luta pelo poder ela tinha um caráter nacional com outro contorno. Os reinos em disputa. Reinos que buscavam o quê? Mais terras para explorar, mais mão de obras nessas terras, mais camponeses para extrair os tributos, mais camponeses para produzir para esses reinos e para esses senhores. Então ela adquiria esse caráter de disputa de reinos, de povos que tinham uma associação linguística mais unitária, né? Então, agora, na sociedade capitalista, a divisão social não passa a ser tanto a divisão nacional, né? Você passa a ter um contorno interno entre aquele setor que explora o trabalho alheio e aquele setor que só tem como sobreviver vendendo a sua força de trabalho. Essa é a clivagem que marca a disputa do poder nas sociedades do Estado moderno e do capitalismo. Portanto, no capitalismo, a disputa do poder, ela ganha esse contorno de classe mais claro e nessa disputa do poder, as questões que diferenciam os partidos estão diretamente associadas ao conteúdo econômico e social e político desse programa, e menos aos conteúdos nacionais, linguísticos, de reinos e famílias distintas que lutavam entre si. Essas características que se alteram no processo histórico são relevantes para entender esse processo da surgimento. Voltando, esse processo se dá então o capitalismo também nasce de organizações sociais no interior da sociedade feudal. Feudal, em transição do mercantilismo e naquele processo do colonialismo, surgem organizações de corporações de trabalho que reúnem aqueles artesãos de uma determinada área específica, artesão de couro, todos eles corporações de ofício. Depois essas corporações ganham um contorno mais amplo de todos os artesãos. Então isso vai se formando como organizações importantes de luta por interesses específicos. No processo de assalariamento, esses trabalhadores, vendedores da força de trabalho, também passam a se organizar. E no início desse processo, esses trabalhadores passam a se organizar a partir da sua empresa específica. Então são os trabalhadores de uma determinada empresa lutando por melhores condições de trabalho naquela determinada empresa. Depois, esses trabalhadores passam a se organizar em categorias. Então não é mais os trabalhadores de uma empresa X que se organizam para pedir e reivindicar da empresa X. São os trabalhadores de uma categoria inteira, então são os trabalhadores da manufatura ali, da manufatura que manuseiam o couro. Então são os trabalhadores do couro que se organizam e tem na empresa X, na empresa Y, na empresa Z. Então eles passam a ter uma unidade maior. Por quê? Entre eles passa a ter uma percepção de que a luta de um aqui, por melhores condições da empresa X, é idêntica à luta dos que estão aqui por melhores condições na empresa Y. E que se eles lutarem separados, eles não vão conseguir obter vitórias. Aí uma lição importante. A unidade dessas categorias é maior do que as diferenças que elas têm. E isso é um elemento importante de força, porque se eles têm mais unidade entre si do que diferença, por que lutar separadamente? A postura do patrão, naquela época e hoje, também acaba sendo invariavelmente a mesma. Recorre aos mesmos recursos. Naquela época o patrão já recorria a quem? Ao Estado. Chamava o Estado para reprimir, para dizer, olha, tem um pessoal aqui fazendo um trabalho, uma luta que está prejudicando o meu lucro. O Estado ia e punia aquele sujeito. É ilegal fazer greve, é ilegal fazer paralisação, é ilegal fazer piquete, é ilegal parar a produção, é ilegal quebrar uma máquina, por exemplo. Então, esse processo foi ensinando aos trabalhadores que a luta tinha que ter maior unidade. Depois, o terceiro passo foi os trabalhadores de uma empresa se uniram aos trabalhadores de outra empresa da mesma categoria. Aí, isso também acontece com outras categorias, que percebiam que, para lutar por suas bandeiras, essas bandeiras tinham muita semelhança com as bandeiras das outras categorias unificadas, de diversas empresas.
daquelas mesmas categorias. Então passei a ter uma unidade maior entre distintas categorias. Um quarto passo é a percepção de que esses trabalhadores de uma determinada nação viviam em condições de exploração semelhantes aos trabalhadores da nação do lado. Por que eles estavam lutando separadamente? Era possível unificá-los, lutar juntos. Quando você luta junto, né, isso é o que eles aprenderam lá atrás, você consegue ter mais força nessa luta. E isso é um elemento importante. Por quê? Também aqui uma síntese. Em se tratando de luta social, em que você tem os interesses de um determinado setor e são conflitantes com o interesse de outro setor, poderia dizer qualquer tema da luta econômica, da luta social, redução da jornada de trabalho, tem um setor aqui interessado, tem outro aqui interessado em não reduzir, porque reduzir a jornada de trabalho é reduzir a produtividade, a produção, desculpa. Então, esse setor vai... Então, em se tratando de luta que tem conflitos reais, não são imaginários, não são de desejo de ninguém, o que importa para resolver essa luta, se ela será vitoriosa ou não é a melhor proposta. Não é a boa vontade das partes. Isso resolve questões menores. Mas a capacidade de sair vitorioso ou derrotado depende de força social. E força é ter a unidade dos setores. Porque tendo a unidade, você tem condição de ter mais força de lutar contra os empregadores capitalistas que não lutam sozinhos. Eles se valem das suas organizações e têm o apoio do Estado, que sempre tratou a luta desses trabalhadores como uma luta ilegal, como uma luta baderneira, com uma série de características. Então, veja, o Estado reprimindo a luta econômica e a luta social e também a luta política não é uma novidade. É uma coisa que existe nos últimos séculos, né? Como desde quando o Estado moderno surgiu. Mas a unidade garante força, e força é o que determina a vitória. Isso é uma lição importante desse processo. Muito bem. E em última instância, o que começa a aparecer? Esse trabalhador que percebe que não pode ficar lutando só ele contra a sua empresa para reduzir a jornada de trabalho, para melhorar as condições de trabalho, ele passa também a aspirar bandeiras mais amplas. Ele também se pergunta, por que eu não voto? Ele também se pergunta, por exemplo, por que eu não posso ter os meus meios de comunicação, a minha imprensa, o meu jornal do sindicato? Ele se pergunta, ele começa, por que eu não posso ter comunicação entre o meu trabalho aqui e a minha categoria? Ele também passa a exigir, por que eu não posso me organizar? Por que toda vez que eu me organizo no meu sindicato, vem a polícia e prende todo mundo? Era proibido. Né? No século XIX não se fala em sindicato aberto em maior parte do mundo. Isso é uma realidade da metade do século XX para frente, na maior parte do mundo. Era proibido ter sindicato. Eles tinham que se organizar de maneira clandestina. Então, além dele passar a perceber na própria luta a necessidade de ter bandeiras comuns, de unificar com outra, da mesma categoria, com outras empresas, da mesma categoria, com outras categorias, e com as outras categorias unificadas numa mesma nação, com outras nações, ele também percebe que ele tem que lutar pelo direito de outras questões que estão fora do seu interesse imediato. Então, ele começa a perceber que quando ele luta por melhores condições de salário aqui, o que vem atacar a sua luta, o que vem impedir a sua luta, não é o patrão e os seus seguranças. O que vem é o Estado. O que vem é o poder estatal. Então ele aprende na caminhada que essa luta pequena, essa luta por melhores condições de trabalho, por redução da jornada de trabalho, por aumento dos salários, né? Por melhores condições de ir e vir, morava longe, essas coisas assim. Ele começa a perceber que essa luta se enfrenta com o mesmo inimigo. E esse inimigo não é o patrão que vai na porta da empresa obrigar ele a voltar, a entrar. O patrão manda a polícia, manda o Estado. Porque o Estado, lembre-se,
é o Estado moderno. O Estado moderno tem como regra fundamental a liberdade de comércio, a liberdade econômica, a proteção da propriedade privada, mais do que a vida, né? Então isso é a marca do Estado moderno. Ele pode se alterar em aberto, mas esse Estado ele tem essa característica. Até hoje no Brasil, século XXI, uma pessoa que rouba para sobreviver, ela é punida. E uma pessoa que passa na rua e vê alguém morrendo de fome, ela não tem punição nenhuma. Por quê essa diferença? Por que o mesmo Estado pune aquele que vai lá roubar um leite para sobreviver e ele não pune quem deixa alguém nas ruas morrendo de fome? Essa é uma clivagem clara de que esse Estado ele tem como lei fundamental muito mais a defesa da propriedade privada do que a defesa da vida. Então esse sujeito que vai lutar, voltando depois um pouco dessa digressão sobre o Estado moderno, é um outro capítulo. Esse sujeito, então, ele está lutando por melhores condições, ele está se enfrentando com o aparato estatal, a polícia, com o judiciário, que vai lá dizer que aquela greve, que aquela paralisação, que aquela luta é ilegal, que aquela luta é fora dos limites, que aquela luta é por outros fins, não é uma luta econômica. Então ele começa a perceber que quem tem o poder político tem o poder para definir essas outras questões. Então ele começa a sentir a necessidade de questionar o poder político, a partir da sua luta imediata, a partir da sua realidade imediata. Ele tenta se organizar no sindicato, vem o poder político e diz, proibido. Ele tenta construir uma imprensa para comunicação entre os trabalhadores da mesma empresa, da mesma categoria, depois do mesmo país, depois dos trabalhadores de várias nações. E ele é impedido, proibido. Ele tenta questionar por que ele não pode votar, por que a mulher não vota, por que o pobre não vota, por que o analfabeto não vota, e ele é proibido. Então ele passa a enfrentar na vida, por lutas muito objetivas, a questão do poder. Muito bem. Então, cada luta que ele tem por condições de trabalho, por todas essas que eu falei, essas lutas que são do ponto de vista da reforma da sociedade. Não é para romper com a sociedade, para suplantar por outra sociedade. Para reformar. Melhores condições de trabalho não acaba com o capitalismo. Reduzir o lucro para ter maiores salários não acaba com o capitalismo. Né? Distribuição de terras, as terras improdutivas, sobretudo, não acaba com o capitalismo. Ao contrário. Foram medidas adotadas em diversas sociedades burguesas e que são bandeiras históricas até os tempos atuais. Luta por ter direito de associação e de organização não acaba com o capitalismo. São lutas plenamente republicanas, democráticas, amplas. Lutas por liberdade de imprensa, como eu acabei de dizer. Lutas pelo direito de voto são lutas que foram marcadas por um intenso processo de disputa, de enfrentamento, de repressão. Foram proibidas na maior parte do tempo histórico que nós temos. Né? Então, isso fez com que esses movimentos e essas organizações de trabalhadores passaram a se direcionar para a questão do poder. Colocaram o poder como uma necessidade. Porque ou ele tem o poder para construir uma sociedade que rompa com esse absoluto traço da desigualdade, da exploração, ou ele vai ficar lutando e sendo reprimido permanentemente. Por isso que, lá naquela época, os trabalhadores começam a sugerir, começam a sentir o cheiro da necessidade de organização em uma organização de natureza superior. Aí, uma questão importante. Um mesmo sindicato representa uma determinada categoria, em uma determinada região. Ele se unifica com outro sindicato e conforma uma central, né? Uma trade union, como eram as centrais sindicais lá na Inglaterra, na França e tal. Mas ainda assim ele está limitado aos trabalhadores. Tem outros setores que também são explorados e que não têm seu sindicato próprio. Então tem o campesinato, você tem os pequenos, o campesinato pobre, você tem os trabalhadores do campo, você tem os médios camponeses que também são estimulados a migrarem para a cidade por questões da economia capitalista que exige
plantações para alimentar a indústria, exige a mão de obra se deslocando do campo para a cidade para abastecer o mercado assalariado e etc. Então você tem uma série de questões aí que vão acontecendo nesse processo que vão colocando na ordem do dia a necessidade de ter uma organização superior a essas questões. Uma organização política capaz de congregar as organizações de trabalhadores e as organizações que passam a ter demandas também transversais. Então você passa a ter organizações pelo direito de voto. Você não consegue dizer que essa organização pelo direito de voto é uma organização só de trabalhadores. Ela congrega diversos setores. Você passa a ter uma organização pelo direito das mulheres. Você passa a ter uma organização pelo direito da juventude. Então já não é uma clivagem específica entre explorados e exploradores. Você tem uma congregação maior de setores. E eles precisam ter uma instância de organização para pensar e organizar a luta no seu conjunto. E isso é que dá origem à formação dos partidos políticos. A necessidade de luta pelo poder e a necessidade de disputa do poder como a pauta prioritária desses setores é colocada pela realidade, porque quem tem o poder de organizar a sociedade. Organizar a sociedade à sua imagem e semelhança. Então, o poder da sociedade burguesa tem a imagem e semelhança da classe que a representa. E essa classe é a classe dos detentores do meio de produção, dos exploradores, que no feudalismo ainda viviam como numa condição bastante semelhante à condição dos explorados e que migraram de posição quando fizeram a sua revolução burguesa. Muito bem. E nesse processo de crescimento das lutas, do aprendizado no processo de que a questão do poder é importante, de que ter o poder político é ter o poder para aplicar um conjunto de mudanças necessárias para a sociedade, esse processo vai gerando então essa forma de organização que lá nos primórdios ainda adquiria caráteres bastante confusos. Então você tinha, por exemplo, na Inglaterra, as organizações cartistas que tinham esse conteúdo meramente econômico. Essas organizações do cartismo deram origem ao Partido Trabalhista inglês, que existe até hoje. Apesar de carcomido, mudou muito seu programa, mudou muito sua... Tinha partidos já com o nome Partido da Força Física, Partido da Força Moral. Na França você já tinha organizações dos amigos do povo, partidos de conteúdo de sociedade familiares, várias organizações clandestinas na França pela condição política de lá. E na Inglaterra já organizações econômicas, especialmente sindicatos. Então, esse aprendizado na Inglaterra, do desenvolvimento da luta econômica, da luta sindical, com o aprendizado da luta na França, de conspirativos, vai chegar um momento importante que é a Comuna de Paris. A Comuna de Paris, o que é? Lá 1870, a França está em luta com a Prússia, um período de disputa territorial entre esses reinos já estabelecidos em estados modernos, a disputa de território para explorar, para tributar, para, enfim, adquirir uma mão de obra nesse processo, enfim, todo um processo de disputa territorial que marcou o século XIX. E Paris é abandonada pela burguesia. A burguesia foge com medo dos prussianos tomarem Paris e essa burguesia vai para Versalhes, que é uma cidade também satélite, uma cidade muito importante, mas fugindo de Paris. E resta em Paris o quê? Os trabalhadores, os pequenos comerciantes, os pequenos industriais, aquela indústria de artesanato mesmo, e um setor da Guarda Nacional. É nesse momento que esses parisienses reivindicam o quê? Nós precisamos fazer um processo aqui para a defesa de Paris. Vamos defender Paris. Montam as barricadas, montam uma força militar, montam uma força mínima para proteção de Paris da força prussiana. E nesse momento, eles começam a aplicar um programa econômico e político bastante radicalizado. Então, na economia, o salário igual para todos os setores, os parlamentares eram eleitos entre soldados, trabalhadores, cidadãos. Esses parlamentares tinham um salário igual ao do operário. Então, uma série de mudanças, né, extinguindo uma série de condições absurdas de trabalho e tal, e tal, e tal. E o que a Comuna de Paris fez? Tomou Paris e aplicou um programa econômico avançado de acabar com a pobreza, acabar com o desemprego, acabar com a fome. Naquela época era uma coisa gritante. E o que houve?
aquela burguesia que tinha fugido para Versalhes se unificou com a burguesia prussiana, que eles estavam em luta até então. E essas duas burguesias se unificaram e marcharam a Paris e acabaram com a Comuna de Paris. A lição da Comuna de Paris marcou a história. Por quê? Não é a ideia e uma boa proposta econômica que vai mudar a sociedade. Para mudar a sociedade, antes disso, você tem que ter o poder político. E o poder político ele tem contornos também militares. Portanto, para ter a mudança que aqueles trabalhadores lutavam, não bastava ter uma boa vontade, uma luta econômica intensa. Se eles não tivessem o poder político, essas burguesias iam se unificar nacional e internacionalmente. Aí então ficou marcado duas lições. O poder tem esse contorno militar e é o centro da luta popular, o centro da luta social. Não adianta, sem poder não vai ter mudança. Segundo, a burguesia dos países se unificam para enfrentar os setores populares. Elas podem ter os seus conflitos, elas podem ter as suas tensões, elas podem ter as suas brigas e lutas, mas elas não vão para a guerra. Quem vai para a guerra são os trabalhadores, e elas se unificam ante a ameaça dos trabalhadores de questionarem essa forma de organização. São duas lições importantes desse processo. E essas lições geraram então um legado em que a luta pelo poder político emergiu como central para os trabalhadores. Ou eles tinham condição de travar essa luta e de vencer essa luta, ou eles não conseguiriam aplicar as suas propostas de organização do conjunto da sociedade. De uma sociedade democrática, de uma sociedade acabando com as mazelas do capitalismo, naquela época muito mais agressivas do que hoje, ainda que todas elas tenham perdurado, né? A saber, que mazelas que perduraram? O trabalho escravo convive com o capitalismo até hoje. Então no Brasil você tem muito trabalho escravo. O trabalho da mulher é muito mais explorado do que o do homem. Então tem muitas questões que são importantes, né? Aí, e que perduram desde essa época. Então, aquelas mudanças defendidas pelos movimentos sociais e movimentos operários e movimentos sindicais, crescendo muito, se deparavam sempre com o poder. Então, se deparavam sempre com o poder entrou na ordem do dia. E passaram então a constituir uma organização de nível superior, que é a organização de um partido político, de representação de vários setores da sociedade que estavam organizados para aplicar um programa para toda a sociedade. Né? Lembrando, o partido político só é caracterizado como tal se ele tem essa capacidade de combinar um programa que vem de uma parte da sociedade, mas que esse programa é direcionado para o conjunto da sociedade. Daí o partido se diferencia da seita, que é um programa da parte para a parte. Por exemplo, seria uma seita um partido que propõe uma organização só para aquele setor que ele representa, né? E quer expulsar os demais ou tornar os demais submetidos àquela forma de organização. Então o partido político ele tem essa diferença. E uma facção se ele fosse um partido destrutivo, um partido contra a sociedade, né? Um partido que quer garantir o privilégio de alguns setores e acabar com o restante dos direitos dos demais. Então, facção é uma outra classificação, por isso que a gente não confunde de maneira alguma essas classificações, desde Voltaire até hoje, são classificações demarcadoras desse processo. Isso é a gênese do porquê que o tema da luta política chegou para os trabalhadores, chegou para o povo. E esses temas da luta política, da importância de lutar pelo poder, se enraizou na sociedade. Todos os setores, na medida em que faziam a sua luta social, adquiriam força, unidade, coesão no processo, quando estavam para conquistar ou a partir de uma conquista, se enfrentavam com o Estado. Com o Estado que era controlado pela classe dos possuidores dos meios de produção. Isso é, claro, a obra maior que trata disso é Marx, mas isso não é só Marx, isso é de um pensamento mais amplo, da sociologia, da historiografia e da política. Estou trazendo aqui um pouco desses fundamentos, é claro que a gente tem uma clivagem muito específica, mas são provocações para que você faça um aprofundamento nesse estudo. E lembrando, partidos políticos, eles tradicionalmente são construídos para a luta pelo poder. Isso tem uma diferença. Por que que os setores que detêm o poder
não constroem com tanta força esses partidos? Porque a forma de organização de quem tem o poder não é dependente absolutamente do partido. Ela tem várias formas de organização. E o Estado é o seu centro. Isso é um tema para o nosso próximo encontro. Obrigado.